Boa noite a todos, meu nome é Gerson e bem-vindos ao mais um vídeo do canal Nerd Peregrinador. No vídeo de hoje eu vou comentar com vocês minhas opiniões sobre e contar um resumo da segunda parte do Nerdcast RPG Gunner. Bom, primeiramente, para quem tá perdido, eu fiz algum mês passado, se eu não estou me enganando, um vídeo contando toda a história da primeira trilogia, dos 3 primeiros episódios do Nerdcast RPG Gunner. Então, hoje eu quero complementar a história. Mas antes, para quem chegou de paraquedas, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, o gostei, compartilhe para ajudar o canal a crescer e deixe nos comentários a sua opinião sobre o episódio. Depois de tudo isso, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bom, primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é que essa aventura surgiu em 2022, a sequência. Por quê? Porque o Jovem Nerd lançou o RPG oficial deles, que é a Lenda de Gunner RPG. Quando eu fizer o vídeo do financiamento coletivo dos itens, eu vou mostrar para vocês, tá? Então, para promover, eles revisitaram a primeira saga, a primeira campanha que eles fizeram, que é Gunner. Então, tipo assim, foram 12 anos entre a primeira trilogia e essa nova fase da saga de Gunner. Então, assim, muita coisa mudou. Tipo, foram 12 anos até chegar nesse momento, que segunda-feira, no caso, se você estiver assistindo hoje, foi quando eles liberaram a parte 2 do sétimo e último episódio de Gunner. Eu demorei para assistir porque eu estava reouvindo todos os episódios para chegar aqui e falar para vocês. Então, vamos começar então. O primeiro dessa fase, que seria o quarto da saga toda, se chama... Nossa, fugiu o nome. Gente, fugiu o nome. Fugiu o nome, sério. Deixa eu entrar aqui no Spotify. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Achei. O Bardo, o Santo e o Bico de Tamanco. Assim, a história começa 30 anos depois do episódio 3. 30 anos depois eles terem o grupo ter derrotado o Devorador de Mundos. Que eu estou aqui também usando a Graphic Novel, o segundo volume da Graphic Novel, que é um dos itens que vão vir para mim. Estou usando para falar, exemplificar para vocês, tá? Assim, 30 anos depois do que aconteceu, que quem está ligado ao que eu falei no vídeo anterior a esse, sobre o que aconteceu, né? Antes eu quero relembrar vocês sobre o início de Gunner, porque vai ser importante aqui, tá? Assim, no início havia os deuses, que eles criaram tudo e perceberam, assim, viram que tudo era verde e bom, mas, assim, com o passar do tempo, a criação deles foi se perdendo. Vocês estão percebendo que tem uma inspiração no dilúvio bíblico.
E, assim, eles criaram o Devorador de Mundos, que foi uma criatura criada por eles para eliminar a vida no planeta, assim, no mundo de Gunnar. Mas houve aqueles que resistiram, os demônios, que eles criaram os dragões para, assim, derrotar e impedir que, assim, eles perdessem a sua fonte de consumo, ou seja, os humanos, assim, os seres vivos. Então, Zamir foi o último, o dragão vermelho. Ele derrotou junto com os outros e governou a Mão de Ferro para, assim, impedir que os humanos rebelassem. Assim, é só um exemplo, eu contei melhor no episódio 3. Assim, só tô dando uma pincelada por cima só para vocês se relembrarem, tá? Pra quem não viu, né, a parte anterior. Então vamos lá. Primeiro lugar. Primeiro, a gente vai conhecendo o início do quarto episódio. Ele serve pra gente ver como é que é cada região do reino de Gunnar. Porque, tipo assim, são vários. Quando eu ter o mapa de Gunnar aqui em mãos, eu vou mostrar pra vocês o tamanho que é esse mundo. Então, primeiro lugar, primeira parada nossa é no reino congelado de Arthas. Ele é um reino, assim, bárbaro, bem no estilo nórdico, tipo o Winterfell, do norte de Westeros em Game of Thrones. E, tipo assim, foi lá que o bárbaro Rufus, o Royston Cave, o portador do martelo de Gunnar, ele se tornou o rei de Arthas. Ele se casou, formou família e ele sente saudade de aventura. E o que acontece? Ele tem um dia um menestrel, assim, com uma harpa feita de ossos humanos, pés descalços, um cabelo, assim, cabelo dourado que ia até os ombros. Ele tá pedindo ajuda do Royston, porque, tipo assim, o mundo está precisando da ajuda dele, porque, tipo assim, ele falou que a rainha de Gunnar está morrendo. A rainha de Gunnar é a esposa do rei Hernan, que foi morto pelo Duque Braulius Minimus III, lá no episódio 3. Então, tipo assim, sobrou elas apenas. Não sobrou nem a princesa Irula e nem o rei Hernan, tá? E, assim, o Royston, ele ainda porta o martelo de Gunnar. Ele ainda porta ele nas mãos. Aqui, ó, só um exemplo aqui, ó. Ó, o martelo. E, tipo assim, obviamente ele aceita, porque ele já tá cansado de ficar só com a bunda quadrada, de ficar tanto tempo sentado. E parte com o menestrel. E vai para o reino de Gunnar. Enquanto isso, na Floresta Alta, a gente encontra o Feldon, o elfo druida e bêbado do grupo original, que também recebe a visita do mesmo menestrel, falando sobre a questão da rainha morrendo, tudo. Daí, tipo assim, o interessante é que a gente tem a primeira personagem feminina do grupo nesse novo episódio, que é a Anã Alma, interpretada pela Catiuxa Barcelos. Ó, essa Nanzinha aqui, ó. Essa Nanzinha Alma. Ela é um negócio que ela tem, assim, um fardo. Que, assim, todo anão que ele tem é o melhor na profissão dele, em tudo, ele se torna imortal, ele não pode morrer, ele só morre se alguém superar o ofício dele, for melhor que ele no próprio ofício. E é o desejo dele, porque ela é de Cotar, que
que é um outro reino protetorado que eu vou chegar mais perto, tá? Que eu vou explicar melhor. E ela também tem um bode negro chamado Alphonse XIII. Tipo, literalmente, é o 13º bode chamado Alphonse. Assim, eu não tenho o que dizer. Gente, eu me apaixonei por essa personagem, muito. Que ela é um amor de pessoa, que só ouvindo vocês vão ter ideia do que eu tô falando. E depois nós vamos para Matora, que é um reino de, tipo, a Roma Antiga, que tem uma arena de gladiadores, quer dizer, tal. E lá está o Rufus. Rufus Cave, o irmão do Royston, agora governante de Arthas. O Rufus, assim, ele tem um negócio que todo mundo, pra quem ouviu viu o vídeo eu falando do 3º episódio, viu que todos foram banhados de alguma maneira com um óleo negro, que é o sangue do Devorador de Mundos original. E o que acontece? O Rufus ele foi banhado pelo óleo negro e o que o tornou ele cinza. Ele ficou permanentemente jovem, mas a pele dele ficou cinza e os olhos ficaram negros puro. Assim, ele tá lá, ele virou o maior dos gladiadores de Matora. Tipo, nem mais dão mais os humanos pra ele lutar, porque ele ganhava toda vez, então colocaram monstros pra ele lutar. E também foi recebido mais uma vez pelo mesmo menestrel pra ir pra Ganor pra conseguir chegar lá pra encontrar a rainha. Tentar pedir a morte da rainha, tá? Daí nós vamos para Vamira, ou acho que é Samhain, eu não lembro agora certinho, mas lá nós vemos o Nilperto, o bardo de aparência 99 do JP, que era, assim, um dos personagens mais legais da primeira trilogia. Tipo, ele tá meio maltratado pela vida, ele tá bem um pouquinho acabado pela vida. Tipo, parecendo as rugas, tudo. Então, tipo, ele encontra o mesmo menestrel, só que a gente descobre que esse menestrel que chamou toda a galera de volta não é ninguém menos que Ruprecht, o personagem doppelganger do Azaghal. Que ele tava disfarçado esse tempo todo, reunindo a galera. Aí nós vamos lá pro protetorado, pro reino de Ganor, encontrar a rainha. Daí eles se encontram, é uma comoção, tudo. Mas assim, não dá tempo de chegar no tempo. Eles perdem, a rainha morre, não tem o que fazer. E então eles vão conhecer em Kotar. Kotar é o seguinte, ele é um protetorado do reino de Ganor. Ele, assim, é uma cidade, um protetorado que os cidadãos lá, que a alma é de lá, o que acontece? O pessoal de Kotar, eles, assim, idolatram a morte como sendo uma coisa boa. É tipo o pessoal, os mexicanos no Dia de los Muertos, nesse sentido. Tipo, eles reutilizam os ossos dos entes queridos para, assim, na cultura, para preservar a memória dos falecidos. Para eles, a morte é uma dádiva, é um descanso eterno para a alma. A alma do ser vivo, não a personagem, tá? Que tem o mesmo nome. Aí, tipo assim, um exemplo, assassinato para eles é não blasfêmia, vamos dizer assim, é um ultraje, um sacrilégio, porque seria um caminho rápido, é contra a morte natural. Então, eles vão lá, conhecem o cara que contratou o Ruprecht para encontrar eles, que é o Agen, que é o clérigo, seguidor do Ruth Ganor,
Ele é tipo um gordinho, alto, com um cavanhaque bem característico, cabelos longos, sedosos, indo até aqui atrás do pescoço, um manto branco com vestes vermelhas e um colar parecido com um crucifixo, mais ou menos. Tipo, só tô dando um exemplo em comparação com as roupas de padres e freis, tá? Assim, clérigo no RPG, no Dungeons and Dragons, são os sacerdotes religiosos, tá? Que usam magia com o poder da divindade a quem ele é associado, tá? E, tipo assim, rola lá um jantar, tudo, que eles encontram, que eles se reúnem tudo lá, inclusive uma música lá do Rupert, que eu vou soltar aqui a música depois no link pra vocês ouvirem, tá? A cena do jantar eu vou pôr a cena, eles animaram assim, pra vocês terem uma noção, tá? Incluindo, tem uma das melhores participações do Sr. K, ele dublando o prato principal da festividade, que é a abóbora tagarela. Literalmente, é uma abóbora que ela tem vida, que a graça é que toda vez que você vai devorando ela, ela vai gritando de dor pra impedir que você devore. Tipo, fizeram até piada no meio, falando, que é esse padrinho de dinossauro? Nossa senhora, deixa eu achar uma foto aqui da abóbora. Aqui, olha isso. Olha isso, gente. É coisa mais galhofa que isso. Isso aqui é genial, gente. Daí o que acontece? Depois o grupo se separa. O Feldon vai com o Ajian conversar. A Alma vai passear lá no meio da cidade. O Rufus e o Rupert vão investigar um lugar aí. O Nilperto, não lembro. E o Rostam, o que acontece com eles. Daí, tipo assim... Ó, vamos falar primeiro da Alma, tá? A Alma, ela conhece a Zaijira. Ela é a mulher que substituiu o Jaffa no comando do comércio dos mercadores. A Confederação dos Mercadores. Tipo, ela é uma mulher alta e, tipo assim, é engraçado que ela tem um terceiro olho aqui no meio da testa. Tipo, mas ela é bem aliada, assim, ela é bem amiga. Ela se mostrou no decorrer da saga uma pessoa bem leal, principalmente a Alma. Ela criou uma afinidade. Daí vamos para o Rupert. O Rupert e o Rufus, eles encontram um elfo que estava sendo torturado e levam com eles. E o Rupert, ele se disfarça como o Alto Coveiro, que ele é como se fosse o rei de Kotar, tá? E ele é o braço direito do Ajian, tá? Aí o Ajian e o Feldon vão discutindo tudo sobre o plano, que é colocar a galera toda dos heróis lá da primeira trilogia como o Ajian é interpretado pelo Jovem Nerd, tá? Eu esqueci de falar esse detalhe. E, tipo assim, ele queria que todos eles formassem um conselho para decidir o governo de Ganor. Mas ele não estava esperando pela visita no quarto de Nicodemos IV, o Santo Vivo. Esse camarada aí não é chamado assim por à toa, não. Tipo assim, ele seria o equivalente a um papa no universo de Ganor, tá? Mas assim, esse baixinho não é pouca coisa, não. O Feldon, antes do camarada entrar no quarto, ele se transformou naquela cegonha, bico de tamanco. Pra quem conhece, sabe do que eu tô falando. Ó, uma coisa. Essa é a Zaijira, tá? Que eu tava falando. E aqui, ó, tem o Santo Vivo
e o Felton, tá? Disfarçado. Não, daí, assim, ele é descrito pelo Leonel, assim, o Leonel Caldela, que é o mestre dessa nova campanha de Gunner, que ele substitui o Jovem Nerd. Tipo, ele é descrito como um velho, barrigudo, baixinho, bonachãozinho, meio calvo. Aqui tá careca, mas assim, no trecho que eles animaram, ele tem bem aquele cabelo de frade, que é calvo apenas na parte de cima e o cabelo continua aqui ao redor. Deixa eu ficar um pouquinho pra trás aí. Aí o que acontece? O Santo Vivo, ele revela que ele quer seguir a vontade dos deuses. Lembra que eu contei, antes de começar o resumo? Que os deuses queriam destruir o mundo para refazê-lo do zero. Então, é o seguinte, o Ajin, ele vê o que o Santo Vivo quer fazer, ele tenta enfiar uma adaga no pescoço do Santo Vivo. Mas assim, quando ele foi enfiar, a faca quebrou. Como se, e simplesmente deu um estalinho como se ela fosse de borracha. Então, tipo assim, ele confrontou, falando aquele discurso de vilão, falando, os deuses não abençoam quem eles não querem que vençam, magia. Então é melhor você dizer que você está leal. Você está ao lado dos santos ou dos pecadores? E tipo, ele quer trazer o Devorador de Mundos de volta. Porque essa é a vontade dos deuses. Os deuses no universo de Gunner, eles não são bonzinhos não, tá? Os mais próximos dos mortais são os santos. Tipo, São Arnaldo, o Ruth Gunner. O Ruth Gunner, ele foi o segundo Devorador de Mundos, mas ele confrontou os deuses. Ele foi contra a fúria divina desses deuses. Tipo, eles nem têm nomes, pra vocês terem noção. Aí, tipo assim, o que acontece é que o Ajin, ele solta uma magia de fogo no local e depois não acontece nada. Ele só estende o dedo e coloca na testa do Ajin. E o que aconteceu? Aquilo era um toque da morte. E o Ajin, ele teve uma hemorragia interna, foi torturado por dentro, e aí ele caiu morto. O personagem do Jovem Nerd foi de arrasta pra cima. Daí, tipo assim, o personagem do Tucano viu tudo. E, tipo assim, depois nós vemos lá o grupo se reunindo no quarto, contando o que eles viram, presenciaram. Daí o que acontece? Acontece um apagão no meio do quarto e entra umas manifestações vindo do teto. São os enviados dos deuses buscando um novo Devorador de Mundos. E aparece o Lapit, que eu prefiro chamar ele de Lapit, porque o nome que ele dá no episódio é Religião. Eu acho que é só sacanagem mesmo, que o pessoal chama ele de Lápide mesmo. E o outro é o Porco de Guerra. Assim, são os dois campeões. E assim, o pessoal luta, o Nilperto quase morre. O Rupert, num negócio meio doido dele, ele pulou pela janela, que a gente só vai descobrir o que aconteceu com ele no episódio 5. E o que aconteceu? Aparece uma criancinha, tipo aqueles anjinhos renascentistas, chamado Angus Young. Deixa eu achar uma foto dele aqui pra vocês darem uma olhada. Aqui. Esse menininho aqui, essa criancinha. E o que acontece? Ele captura os irmãos Royston e Ruthscave, leva eles embora. E, tipo assim, o episódio acaba aí, com
os irmãos sendo levados para o paraíso para se tornar o novo devorador de mundos. Nilperto, o Feldon, a Alma lá no local, o Rupert caindo. E a Alma, ela pegou o corpo do Ajan, que o Feldon levou para eles, e, tipo, destruiu todos os ossos, só manteve a pele. E, tipo assim, e tava dentro da bolsa do Rupert. Então, depois disso, tem início a nova saga de Ganon. O que eu acho do episódio 4? Assim, o episódio 4, ele é muito bom, ele é uma nova reintrodução à saga. Assim, a duração de 4 horas de duração, eu achei um pouquinho de exagero, mas assim, eu até entendo porque é o Leonel Caldela tentando colocar um monte de detalhes, descrever um monte de coisa. E, tipo assim, foi bom revisitar esse mundo, que daria uma boa série animada, meio um pouquinho adulta, pro Prime Video. Só ver quem assistiu a Lenda de Vox Machina. Assim, comparado aos episódios, os outros episódios, o episódio, quando eu falo agora, episódio de início, esse foi melhor que o episódio 1, assim, no questão início. Mas assim, eles arrumaram algumas coisas que a primeira trilogia, o primeiro episódio da série, assim, colocou daquelas piadas adultas, sabe? Daí, tipo assim, esse foi o início do fim. Agora, minha nota, acho que uns 9.0, assim, porque tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu não gosto, mas assim, segui, né? E foi o primeiro que eu ouvi, o primeiro episódio do Nerdcast RPG que eu ouvi, que eu conheci na pandemia. Então eu comecei a ouvir por Gunner, depois que eu fui pro Cyberpunk e pro jogo de Cthulhu. De Cthulhu eu só ouvi ano passado, em junho do ano passado, pra vocês terem uma ideia. Agora, vamos pro episódio 5. Episódio 5 chama O Tripa de Pedra, a Cuíca e o Pata Rachada. Bom, esse episódio, ele é um pouquinho mais curto. Ele é 3 horas e 25 minutos, é quase 3 horas e meia de duração. Assim, o que acontece? No episódio 5, começa com o Rupert caindo da janela de onde ele pulou no episódio anterior. E ele tenta abrir umas asas, não consegue, cai em cima de uma barraca de pastel no meio do Cotar. Enquanto isso, os outros vão encontrar ele e eles encontram uma reunião, a primeira reunião para decidir o pessoal lá assim, para comandar o trono, essa coisa política. E, tipo assim, eles veem o filho do Braulius Minimus III, que virou Braulius Maximus I, você proclamando o novo herdeiro de Gunner. E, tipo, eles iam falar o nome, ele ia falar o nome dos 3 Cavaleiros do Caos. Que, pra quem assistiu o vídeo antes desse, lembro que eu comentei, mas eu não lembrava o nome dos 3. Bom, agora eu estou aqui para consertar isso. É Felipe Anselmos, Alice McCooper, esse era o nome que eu não tava conseguindo lembrar, e Oz de Osborne. E, tipo assim, os personagens vão... E, tipo assim, aparece lá, eles fogem junto com o elfo, a Zaijira dá cobertura pra eles fogem da cidade de Gunner. E que, tipo, teve uma rebelião junto com a rainha de Zibrene, que ela é tipo a Cersei Lannister de Game of Thrones. Assim, aquela conspiratória total, né? Porque Gunner é o principal reino desse mundo.
Que quem controla Gunner controla o mundo todo. E tipo assim, eles conseguem entrar nas catacumbas seguindo a alma. E o que acontece? Eles têm, o Rupert tem a ideia de trazer o Agent de volta, mas com uma pequena diferença. A Zahira deu uma sacolinha, uma bolsinha pra alma com pedaços da carne do Devorador de Mundos original. Que eles fizeram um enxerto dele agora em Rocha Negra, nos escombros de Rocha Negra, que é onde aconteceu o clímax do episódio 3. E o que acontece? Eles trouxeram o Asha de volta, costuraram um pedaço da carne do Devorador dos Mundos e colocaram na língua do Asha. É muito nojento. E tipo assim, o Rupert, meio filho da mãe, como o Azaghal é, querendo trollar o Jovem Nerd. Por quê? Falou pro Neil perto colocar o Asha, a pele do Asha, como na cuíca dele, no taburete dele, transformado numa cuíca. Gente, isso aqui é a galhofa pura. Eu vou achar imagem aqui deles, do Agent com tá chamando na cuíca, pra vocês terem uma ideia. Olha aqui. Ó, no momento que eles trouxeram ele de volta, olha isso aqui. Olha isso. Gente, é muito nojento isso. E o que acontece? Eles queriam... Eles explicam pro Agent o que aconteceu, tudo. E o que acontece? O Agent, ele sabe de alguém que pode impedir a construção dos novos Devoradores de Mundo. Que é a Axia, a Dama de Ferro. Que eu expliquei que era o grande amor da vida do Ruff Gunner, que ela se tornou uma vilã, a maior feiticeira de magia negra desse mundo, que é o equivalente a Morgana Le Fay. Comentei também sobre todas as referências às lendas arturianas, na história do Ruff Gunner, lá naquele mesmo episódio. Então, vou colocar aqui na descrição para quem quiser ver lá aquele vídeo depois, tá? E o que acontece? Ela, assim, não tem como eles reviver o corpo dela, porque ela está morta. Assim, a história do Ruff Gunner aconteceu 100 anos antes dos eventos do primeiro episódio, pra vocês terem uma ideia, tá? Então, não dá pra reanimar o corpo, porque o corpo dela não existe mais. Porque ela foi presa. Eles têm que ir até a prisão dela. Esse é o problema, porque ela está presa no inferno. Eles vão, a missão deles é descer até lá pra interrogá-la, para saber como eles podem salvar o Royston e o Rufus. Eles vão lá, são perseguidos mais uma vez, e antes eles encontram olha aqui, ó. Isso aqui, ó, é ele já transformado em cuíca. Eles encontram um velho amigo deles dos episódios anteriores, que é o velho da ponte, que deu a charada pra eles. E, tipo assim, ele fala que pra quem quiser passar por ele vai ter que responder a charada. Se errar, vai morrer, tá? Eu vou colocar a charada aqui embaixo, tá? Pra quem quiser tentar acertar. Ó, mas a charada é: quando precisa de mim, você me joga pra fora. Quando não precisa, você me recolhe. O que sou eu? Quem souber, comenta aqui nos comentários, tá? Obviamente que o Jovem Nerd acerta. Eles vão lá, eles atravessam, o pessoal se ferrando atrás.
É tipo assim, nesse meio tempo, o Feldon, ele usa ele invoca, através de um anel que é capaz de controlar o elemento da água, que ele ganhou no episódio 2. Ele convoca um elemental de água que ele batizou ele de Charlinha. Assim, o nome é referência ao Charlie Chaplin, tá? Eles vão lá, continuam a seguir a viagem e tudo, eles são atacados por serpes. Serpes são, tipo assim, são mini dragões, só que eles não têm as 4 patas. Eles só têm asas no lugar dos braços, tá? Essa é a diferença. Eu nunca soube a diferença, assim, visualmente, porque, assim, vamos convenhar, o serpe e dragão é quase, tipo, a mesma coisa, só muda a anatomia, né? Daí, assim, depois que eles derrotam, e tipo assim, o problema é que o elfo que estava com eles foi levado de servir de comida pelas serpes. E eles só descobrem que ele era o último membro da corte do Rough Gunner depois. Então, tipo assim, eles perderam, né? O Leonel com certeza tem uma história pra acabar com isso, né? Ah, esqueci de falar. Depois da fuga deles, o negócio da conspiração pelo trono terminou, tá? Com certeza isso vai ser abordado no livro-jogo A Coroa de Gunner, tá? Que é o livro-jogo do financiamento coletivo que vai chegar agora pra mim mais pra frente, tá? Quando eu fizer o vídeo eu vou filmar aqui pra mostrar pra vocês, tá? E, tipo assim, no meio disso, dessa confusão, o Rupert, ele é mordido. E, tipo assim, o veneno de serpe é peçonhento, que nem uma víbora, vamos dizer assim. E a alma, ela quase mata o Rupert. Quase. E, tipo assim, fala lá que talvez haja alguém melhor em herborista do que ela. E ela fica feliz, achando que vai morrer. Daí vem a melhor fala do Feldon nesse episódio, que é: alma, muitas pessoas gostam de se sentir mortas, mas elas estão apenas recusando a viver. Se arrisque, dê uma chance, até que se machuque. A hora que for pra você morrer, você morre. Bora viver? Tipo, assim, é muito engraçado o momento que ocorre isso no episódio. E tipo assim, nossa senhora, já tô rindo a primeira vez. Porque assim, é engraçado que o episódio 5 foi lançado no dia do meu aniversário, em 2023. Então, tipo assim, ó, o presentão que eu ganhei. Daí, tipo assim, depois de um tempo, o Prish acorda, porque ele ficou um pouquinho debilitado. Não lembro se ele acordou ou se ele demorou, ficou em coma. Mas enfim, eles chegaram na porta do inferno e encontram anões geomantes. Tipo assim, geomantes é quem, assim, é tipo os necromantes que mexem com as pedras de geologia. Só um exemplo, tá? E o que acontece? Aparece lá o local que eles estão parece um barril, uma enorme torre, parece um barril de cerveja. Eles vão lá, conversam, e eles descobrem o general Brado Tripa de Pedra. Olha o nome do cara. E tipo assim, lembra que eu falei, melhor não que for o melhor em seu ofício, ele é história imortal? Esse cara foi designado a guardar os portões do inferno, para impedir que almas curiosas entrem e outras que saiam de lá. Para impedir mesmo a entrada e a saída. E tipo assim, eles fizeram uma proposta. Assim, primeiro, o general, ele é o melhor anão bebedouro. Assim, ele é melhor em beber cerveja, beber álcool. E eles vão... O Feldon falou que se eles voltarem, ele vai quebrar esse galho e vai fazer uma competição de bebedeiro com ele. E então, por causa disso, o general deixa passar, mas o Rupert, sacana,
ele falar pra eles fazerem, porque ele queria roubar, afanar os anões. E tipo, roubar não dá azar, como a alma diz pra ele no final lá no episódio. E o que acontece? Eles vão, fazem a competição, e nesse momento o Feldor ele se torna um Gigantopithecus Black. Assim, pra quem não sabe, esse é a maior espécie de primata que já existiu. E sabe, assim, ele foi usado, ele apareceu no remake do Mowgli de 2016, o que é o Rei Louie. Tipo, é um orangotango gigante, de 6 metros de altura, tá? E tipo assim, eles vão lá, eles se transformam no Gigantopithecus porque dá mais constituição, dá mais pontos de vida pra ele, tá? Eles vão lá, fazem a competição, todo. O que acontece? O general empacota. O Feldor conseguiu ganhar dele no concurso. E não é só isso, o Rupert conseguiu pegar uma pedra que dá poder de aranha para o usuário. Então ele consegue soltar a teia do orifício. Não vou falar de onde sai, porque eu não quero levar, mas sem entender, ela é a parte de trás, que nem a aranha normal. E tipo, eles chegam lá no local, e tipo assim, eles entram no inferno e descobrem que o primeiro lugar que eles param é um bar, literalmente é um bar. Eles vão lá tomar alguma coisa, descobrir alguma coisa sobre o local. E, tipo assim, eles encontram 2 personagens lá. Que os 2 foram mortos no episódio 2. Que é o Edsert, o bobo da corte do Afonso 3D. O cara que tem 3 dedos, do pessoal do Jovem Nerd. E o Borna, que foi o NPC, o personagem não jogável, que é o que estava carregando as sacolas. E foi morto pelo Beholder. O Edsert foi esmagado por uma rocha gigante. E, tipo assim, é muito engraçado ver a participação deles. Principalmente do Edsert, porque pelo menos em uma única vez ele sobreviveu. Porque em todas as outras campanhas virou tradição o personagem do 3D morrer. Em alguma campanha deles. Em algum momento. O Borna vai com eles. E enquanto eles estão avançando, eles encontram o Feldon no meio do carimbando papelada. Mas o que acontece? O que tem 2 Feldons no mesmo local? O que acontece? Quando o Feldon virou uma fênix e entrou dentro do Devorador de Mundos, o que aconteceu? No final do episódio 3, a alma dele se dividiu em 2. Uma foi pro inferno e a outra é a que retornou. Então, em meio a isso, o Feldon, ele virou 2 agora. Agora, assim, o que foi pra lá chamam ele agora de Delphon, assim, pra não confundir Feldon 1 e Feldon 2. Assim, é engraçado ver a participação. E assim, vai mais algum pedaço, eles enfrentam mais perigos, que eu não consigo lembrar agora, tá? E, tipo assim... tem um negócio assim. O Agent na forma de Kuika foi descrito pelo Leonel como o item mais único do RPG mundial. Não existe nenhum outro item como esse no RPG mundial. Tá, vamos voltar. Aí eles chegam lá, eles encontram esses negócios que eles estavam enfrentando eram os desafios para provar que eles eram dignos de ver a Axia, a Dama de Ferro. Só para vocês entenderem, eu vou mostrar aqui uma imagem dela. Engraçado aqui, na parte do bar, o Azaghal ele toma a forma do Al Pacino, lá no Advogado do Diabo. E, tipo assim, dá uma parte que ele solta a teia no pessoal que tava controlando o Borna, que eu não vou nem falar o nome, tá? Aqui, ó.
Deixa eu só aqui. Ó, aqui, ó, a Axia. Ela é assim, tá? É tipo assim, eles encontram ela e ela tá, assim, pensando que eles são alguns enviados dos demônios pra, assim, torturar ela. Mas não. O Arjun, ele vai em cima dela e fala que eles querem barganhar. Que eles ajudem ela com uma vingança contra os deuses. Pra impedi-los de construir um novo devorador de mundos. E ela ajuda, porque ela sabe do perigo que eles representam. Assim, eu não tô falando, assim, na coisa, tipo, o condenar a religião, tá? Eu só tô falando o que acontece na história, tá? E, tipo assim, a Axia diz pra eles que eles têm que levar uma... ir até os deuses e levar com eles, apresentar pra eles uma alma, uma pessoa pura, boa o suficiente para convencer aos deuses que o mundo deve ser salvo. É tipo, mostrar pelo menos uma única pessoa pura que mereça que mostre que o mundo deve ser salvo. E eles pensam já na única pessoa que eles podem chamar, que é o Artemus, o paladino do Eduardo Spor, que eles não veem desde o primeiro episódio, pra vocês terem uma ideia. Mas assim, o Artemus, ele não quer... Assim, eu não vou falar... Vou falar o que acontece com ele daqui a pouco, tá? Vamos lá, primeiro comentar sobre o final do episódio 5, que acaba com eles, assim, tendo que ir atrás do Artemus. Só que, assim, o problema é, eles vão ter que tentar convencer o Dudu, que é como eles chamam o Eduardo, a voltar a jogar. E assim termina o episódio 5. Bom, o episódio 5 foi o mais galhofa de toda a série. Assim, é o mais engraçado, tem as cenas mais engraçadas, principalmente a cena do Neil Perto fabricando a cuíca com a pele do Ashen. Tipo, é o momento mais hilário que eu já vi nesse RPG deles. Tem, tipo, a cena lá no bar lá, o Feldon, ele descrevendo a Axia, só que ele tava com as características da Margaret Thatcher, porque elas têm o mesmo nome, tá? Porque Margaret Thatcher foi a primeira-ministra do Reino Unido, tá? Que chamam ela de a Dama de Ferro. E, tipo assim, ai, gente. Assim, o episódio 5, assim, é o mais engraçado. É disparado o melhor dessa trilogia, dessa nova fase. Mas, assim, eu tenho ressalva, porque eu tenho um que eu gosto mais, tá? Vou chegar. Mas, assim, comparado com os outros, esse é o melhor mesmo, tá? Daí, tipo assim, entre o episódio 4 e 5, quando ocorre o episódio 5, em paralelo ocorre a série de lives de 8 episódios chamada Bárbaros no Paraíso, que mostra o que aconteceu com os irmãos Royston e Rufus Cave enquanto eles estavam no paraíso sendo preparados para ser o devorador de mundos. Tipo, mostra literalmente o que aconteceu com eles entre esse período que eles não estavam com um grupo no episódio 5 e no episódio 6, é claro. E, tipo, eles incluem também duas personagens. A Nimue, que é uma espécie de demônio, e a Lady Faustine, que foi o grande interesse amoroso do Rupert, que é a co-protagonista do livro As Máscaras do Metamorfo, que ela é uma Tiferina, que ela é da linhagem de... Nossa, fugiu o nome. Eu vou falar ela quando chegar o livro, tá? Que eu tenho cabelo platinado, tudo. Assim, o episódio 5 eu dou um 9.5 pra ele. De bom que ele é, tá? Agora, o episódio 6 é o segundo mais longo.
Mas foi lançado em 4 de janeiro de 2024, tá? Esse é o Paladino, a Aurela e o Paraíso, tá? Porque, tipo assim, vocês vão entender o que eu vou falar, tá? Depois do que aconteceu lá na visita no inferno com a Axia, eles voltam pro mundo da superfície e o grupo se divide. Um grupo formado pelo Ruprecht, Alma, o Alphonse e as duas versões do Feldman, eles vão atrás do Paladino, do Artemis. Já o outro grupo, o Dilperto, o Ajan com o Kuika e o Borna, que foi levado a personagem jogável interpretado pelo Didi Braguinha, eles foram atrás da Aurela do Santo Vivo. Por quê? Por assim, ele escondeu a auréola dele em algum lugar. E eles têm que pegar ela para conseguir afetar ele, atacá-lo, para tentar matar ele. Assim, mas assim, esse episódio começa com assim, uma celebração de bardos indo para Samhain, para uma convenção que tá indo, que todos os bardos gigantes foram convocados, inclusive o de perto. E tipo assim, é legal porque tem o Gomes, que é o compositor da trilha sonora, e a Agatha Ottone, a mulher do Alexandre, o Jovem Nerd, que fazendo os dois bardos principais desse prólogo, tá? E aí o episódio começa, assim, eu vou contar primeiro do Ajan, tá? Do Ajan, Nilberto e Borna, assim, porque é o mais rápido. Aí eu vou focar só no grupo do Ruprecht. Aí, vamos lá, começar, tá? Não vem aqui até lá, não. Sim, eles vão pra Samhain, pra convenção, vão lá, descobrem lá o que aconteceu com o Borna, que ele matou acidentalmente a mãe pra tentar afetar a irmã, a Brunilda, que é a líder da Guilda dos Castelões, como o Didi chama, capelões. Ele fala sem querer, tá? Didi, eu tô falando Didi Braguinha, tá? O Diogo Braga, do podcast Matando Robôs Gigantes, tá? Que é um apadrinhado do Jovem Nerd. E, tipo assim, eles vão lá, conseguem entrar nos aposentos do Santo Vivo, daí eles conseguem entrar numa dimensão, num outro plano, que é onde está a auréola do Santo Vivo, que eles poderiam roubar, e eles encontram nada mais nada menos que o próprio Ruff Gunner, tentando aconselhar eles, explicando o plano do Santo Vivo, dos deuses, do Angus Young, e como somente os mortais podem combater os deuses, impedir o fim do mundo. E tipo assim, é muito bom, porque é o Briggs, o Guilherme Briggs narrando, dando a voz ao Ruff Gunner. Ah, esqueci de falar. O Garcia Jr., a voz do Schwarzenegger e do He-Man, foi quem narrou a abertura do episódio 4, tá? O Briggs não narrou mais nenhuma abertura desses episódios, tá? Só dando um contexto aqui pra vocês, tá? Ele só aparece aqui no episódio 6, tá? Nessa parte. Eles conseguem e vão indo na frente para encontrar os outros. Enquanto isso, o Ruprecht, Feldman, Alma e o Alphonse e Delphi encontram o Artemis. Só que assim, olha aqui, olha ele. Bem caquetinho, bem velhinho. Assim, o Artemis, assim, ele não quer participar da aventura, porque assim, ele vê o mal no Ruprecht. Tipo, como o Paladino é o caso da honra, é assim, que não deixa o orgulho tomar consciência, ele não quer participar. O que ele quer fazer? Ele quer ficar na dele. Assim, a gente tem também aparições da Fernanda Baroni e do Luiz Carlos Percy. Assim, a Fernanda Baroni, eu gravei o vídeo na CCXP, como vocês viram no meu stories aí, meu shorts, perdão, eu tô confundindo.
E, assim, mostrei como ela estava, assim, com a irmã Flávia. Assim, foi legal conhecer ela, mas enfim, os dois são dois personagens qualquer, bem, dois camponeses que estão querendo. Um é um velhinho e o outro é uma camponesa jovem querendo visitar os deuses na montanha. E o que acontece? Assim, quando eles conseguem que eles não vão conseguir, assim, convencer o Artemus a acompanhá-los, o Rupert, ele rouba pra ele o escudo do Rough Gunner, que estava com o Artemus desde o episódio 1, pra vocês entenderem. Aí eles vão, daí a narrativa normal, o Agent, e aquela coisa da Auréola do Santo Vivo, e agora vamos voltar. Eles chegam na montanha, passam por uns desafios lá, inclusive como se fosse uma espécie de purgatório, quando o Rupert ele volta para a forma do Beowulf. Assim, o Rupert, assim, o tempo todo nessa nova saga, ele está assim, com um problema mental, porque ele assumiu a forma de tantas pessoas, ficou tanto tempo na forma de outras pessoas que ele não consegue mais reconhecer quem ele é. Daí, tipo, eles chegam no paraíso, eles encontram o Angus Young, são recepcionados por ele e pelo Lápide, o Porco de Guerra, e mostra o que aconteceu com os irmãos bárbaros, que eles estão passando por uma cirurgia em que eles estão sendo unidos a um mesmo corpo. E o Rupert, indignado, ele quebra a harpa dele. Porque, tipo assim, você ficaria também indignado com o que aconteceu. Porque tem uma hora que que ele fica com tanta raiva que o Leonel fala que ele não sabe se isso é pros personagens ou pra ele. Pros dois. É tipo assim, daí depois nós temos eles conversando lá com os deuses e a alma, ela dá um discurso para os deuses que eu vou até ler aqui para falar aqui para vocês. Ó, vou ler aqui, tá? Vocês não apenas cometeram uma atrocidade com o Sr. Royston e o Sr. Rufus, eles não estão vivos, eles não estão mortos no meio do caminho. Ó, como se atrevem a fazer essa atrocidade à égide da perfeição? Aqui estamos nós no paraíso, entre deuses e anjos, o lugar que deveria ser perfeito, mas tudo que vivemos é devassidão e miséria. E, tipo, isso é o Santo Vivo falando, tá? Muito tempo eu me orgulhei de ser o maior balista do mundo. Eu olhava para os outros e via como incompetentes, incapazes de formar os mais simples compostos. Ó, o que a alma fala. Minha busca por perfeição não só me trouxe solidão e isolamento, e agora vejo que os deuses tão perfeitos que são, padecem do mesmo mal. Os deuses estão equivocados. Vocês estão tão obcecados por um mundo verde bom que se esqueceram das outras cores. Estão tão fixados na perfeição que se esqueceram de olhar para os lados. A verdadeira dignidade está naqueles que erram e estão dispostos a aprender com seus deuses. Eu não sou perfeita. Rough Gunner não era perfeito. Nenhum dos meus amigos é perfeito. Nem mesmo meu mestre é perfeito. Mas como ele eu aprendi que não adianta ser perfeito se você não é zica. Literalmente. Assim, ela falou o bordão do Feldon, que o Feldon, ele sempre fala, essa coisa é zica, brother. É tipo assim, depois disso, desse discurso da alma, os deuses começam a ouvir. E o Feldon dá um outro discurso lá, que, tipo assim, eu não vou lembrar agora. Assim, o principal é o da alma. Mas assim, o Rupert vendo que não vai conseguir convencer eles, assim, na cabeça dele, porque, assim, o Feldon e a Alma estavam conseguindo convencer os deuses. Mas, assim, o Rupert, ele pega o escudo do leão, ele faz um escudo para manter ele, o Porco de Guerra
o Lápide, o Santo Vivo e o Angus Young na mesma redoma. E, tipo, fez isso pra que o Feldon, o Delph, a Alma, eles levem os irmãos bárbaros pra longe dali, pra fora do paraíso. E, tipo assim, eles conseguem. Levam eles pro... o Feldon queria ir pro plano elemental da água, mas deu um erro lá e eles acabaram indo pro plano elemental do fogo. E, enquanto isso, o Rupert, ele ficou pra trás, ele se sacrificou pra salvar os amigos. E o Angus Young declara que ele é o novo devorador de mundos, porque eles teriam que começar tudo de novo. E termina assim o episódio. Assim, o episódio 6, ele é bom, mas assim, ele tem uns problemas, assim, o Artemus, assim, todo mundo da comunidade estava com a expectativa que o Artemus, o Paladino, iria se juntar ao grupo. Assim, acabou nisso que eu falei, que o Artemus, ele não foi com eles, ele não quis ir. Mas, tipo assim, eu gosto da parte envolvendo o Ruff Gunner, falando com o Aja, dando uma bênção pra eles. Assim, o discurso da Alma, ele é muito bom. Eu fiquei muito emocionado quando eu vi ele pela primeira vez. Mas agora, o Rupert se sacrificando, assim, eu fiquei assim, meu Deus, eles estão convencendo os caras, por que você fez isso? E a gente descobre o que aconteceu no episódio 7. Minha nota pro episódio 6, perdão, é um 8.7, tá? Depois eu vou colocar aqui embaixo, tá? Assim, o episódio 6 é o que eu menos gosto, tá? Por causa da quebra de expectativa. Por causa do Artemus, mas ele tem suas qualidades. Agora, como eu vou falar do final, que é dividido em duas partes, o que eu vou fazer? Eu peço pra quem não quer spoilers e quer ouvir o final da saga, pare de assistir agora, que eu vou comentar o final da saga de Gunnar, tá? Então, eu peço para aqueles que vão sair, que se inscrevam no canal, ative o sininho, compartilhe, comente aqui embaixo. E para aqueles que vão ficar, bora continuar. Bom, primeiramente, vamos colocar aqui que era para esse episódio ter saído em dezembro. Mas eles demoraram muito para editar, para finalizar tudo. E deu, assim, eles tiveram que dividir em duas partes, porque o episódio ficou com 4 horas e 40 minutos. E, assim, para não ter que esperar mais semanas sem o grupo Nerdcast, eles decidiram dividir em 2, porque tem um gancho no meio do episódio que dá início, é um cliffhanger, é um gancho pra batalha final. Tá, vamos lá. Depois que eles fugiram, eu vou falar primeiro do pessoal antes de voltar pro Rupert, tá? Que eu vou deixar o Rupert pro final, tá? Porque pra manter o suspense, tá? Então vamos começar a parte 1. Depois que eles fugiram de lá, o Nilbert e o Arjen, eles vão pro plano elemental do fogo, mas o Borna fica pra trás. Porque ele achou que eles estavam voltando pro inferno. Mas ele preferiu enfrentar a irmã do que enfrentar o pessoal lá de baixo. E eles foram sem o Borna. Então é o fim do Didi Braguinha. Uma grande perda, porque o Borna, interpretando ele, ficou muito bom. Aí eles encontram lá os dois Feldon, o Feldon e o Delfo, e a Alma. Só que assim, eles percebem que o Alphonse, ele ficou lá no paraíso. Eles esqueceram ele pra trás. Eu não vou falar o que acontece com ele agora, tá? Vou manter o suspense lá pro final, tá? Aí, o que acontece?
eles conseguem voltar pro deserto e vão seguindo viagem. Todo mundo cansado, eles encontram a Zaijira. E ela ajuda eles. Como ela prometeu ajudar a Alma. Ah, uma outra coisa. O Ajan, assim, com a Aurela, ele conseguiu se tornar o novo Santo Vivo. Ou seja, ele tem o poder para enfrentar o Ruprecht. E o que acontece? Agora, a Zaijira dá todo o equipamento necessário para eles tornar os irmãos Cave num dragão. É isso que acontece. Eles fazem os irmãos Cave virar um dragão bicéfalo, um dragão de 2 cabeças, e eles colocam a pele do Ajan no peito do dragão. Com isso pronto, está na hora da batalha. Agora voltando pro Ruprecht. O Ruprecht, ele se tornou o Devorador de Mundos. Ele sugou o Angus Young, o Porco de Guerra, o Lápide. Eu não lembro agora se o Lápide morreu no episódio 4, não tô lembrando agora. Aí o que acontece? E como, assim, o Ruprecht, quando ele absorve, ele consegue ter todos os poderes dos seres que ele engoliu, que ele absorveu. Ele virou tipo o monstro, a bolha lá do filme A Bolha, que foi até parodiado nos Simpsons, com o Homer virando um monstro que come tudo que vê pela frente, lá na Casa da Árvore dos Horrores. Tipo, depois eu vou achar uma foto aqui pra vocês verem. Deixa eu achar aqui. Olha isso. Aqui, ó. Isso aqui que ele virou. Ele tá empunhando a espada do Rufus, o martelo do Rough Gunner, o escudo do Rough Gunner e o martelo de osso de dragão que a Alma fez aí no cemitério de dragões, que é onde eles encontraram o Artemus, no episódio 6. Tipo, ele tá parecendo o Juca Chaves, como ele descreve, com asas cor champanhe. E, tipo assim, quando ele absorveu não só os poderes, mas a consciência. Então, ele passa a ser controlado pelo Angus Young e pelo Porco de Guerra. E ele vai pro plano terreno e começa a devorar tudo que vê pelo caminho. Vê os soldados de Cibrene, tá, bababá. E tipo, ele vê uns golem de carne e ele dá uma piscadela pro Royston. Ou seja, que ele está se aproximando. Daí termina assim a parte 7, a parte 1 do episódio 7. E o que eu achei? A parte 1, assim, dá um início, a antecipação, a calmaria antes da tempestade começar pra valer. Porque, tipo assim, a gente tá falando, o Jovem Nerd falou que descreveu esse episódio, o episódio 7 no geral, como a ascensão Skywalker de Gunner. Ele, tipo, é o capítulo final. É o último capítulo de uma saga que levou 15 anos pra se concluir. 15 anos depois do episódio 1, eles publicam o último capítulo dessa saga que começou em 2011. Assim, eu gostei do início do episódio final. Tem gente que vai criticar porque eu falar, mas eu gostei mesmo, gostei. Assim, deu pra ver, eu vou falar mais quando eu comentar a parte 2, mas eu gostei. Eu gostei, eu dou uma nota 8.7 pra ele, tá? Agora a parte 2. A parte 2 é mais fácil de completar. A parte 1 do episódio, esqueci de comentar pra vocês o título, né? A parte 1 se chama O
deserto, a desolação e o cemitério de dragões. Porque eles voltam pro cemitério de dragões para criar a quimera do Royston com Rufus. Agora, a parte 2 se chama O Devorador, o Dragão e o Fim do Mundo. Porque literalmente é o fim de Gunnar. Literalmente. Vocês vão entender por quê, tá? Bom, a batalha começa lá com o Ruprecht chegando lá pro cemitério de dragões para encontrar o pessoal, confrontar, porque ele já tá, assim, com muita gente controlando ele na cabeça. E, tipo assim, o Feodor, ele constrói uma barragem, uma barreira lá para proteger o pessoal lá de dentro. E o Royston e o Rufus, com o Agent no peito, estão prontos para a batalha final contra o antigo aliado deles, o Ruprecht, que está sendo controlado pelos vilões. O Azaghal ele matou, sim, o Santo Vivo, tá? O Ruprecht, quando ele estava lá no paraíso. E o que acontece? Sim, primeira coisa que eu tenho que comentar é a morte do Charlinho. O Charlinho morre da maneira mais, assim, triste possível. Porque ele morre esmagado. Ele, assim, é muito triste comentar a morte dele. Ele foi um dos melhores personagens de toda a saga. Uma das melhores adições dessa história. Mas enfim, né, morreu. E aí, o que acontece? Depois, eles percebem que o Ruprecht está, assim, um pouquinho o negócio das cabeças, tudo. Ele começa a ser controlado pelo Angus Young e pelo Porco de Guerra. E com isso, o que acontece? Eles fazem a espada Vorpal do Rufus atingir o Nilperto. O Nilperto morre decapitado pela espada. Nossa, é a cena mais triste dessa história. Porque a morte do Nilperto, assim, ele abre os braços para aceitar o destino. Tipo, ele fala, eu vou, mas meu legado permanecerá vivo. Tem até um momento lindo que a alma, ela fecha os olhos dele. Jogou uma caixinha, que não é revelado o que acontece, tá? Aí, tipo assim, o Royston e o Rufus e o Agent, eles atacam ele com força total, porque eles perderam um amigo deles. Também, o Rupert, o Devorador, tá? Vamos colocar o Devorador, porque o Rupert, ele não está no comando, tá? O Rupert, ele absorve o Delphon, a alma prepara um negócio lá, uma poção com um pedaço do Devorador, coloca no ferrão da forma do Feldon, que ele tá, tipo, que eu não lembro qual o nome, mas é aquela vespa que tem a picada mais ardida e dolorida do reino animal, tá? Não lembro qual o nome, eu vou colocar aqui embaixo, tá? O nome do animal, do inseto lá, que eu não lembro agora de cabeça. Aí depois, ele, da forma dessa vespa, ele entra no ouvido, no nariz do Ruprecht e pica o cérebro dele. E ele fica catatônico. E quem assume controle é quem ele absorveu quando estava no episódio 7, na parte 1. Os Cavaleiros do Caos. Ele absorveu os três estão no comando agora, lutando contra o dragão. E a alma sozinha, presenciando tudo, gritando. Ela encontra o colar do Ruprecht, que é o colar que ele usa pra, assim, pro pessoal reconhecerem ela. Falando, gritando pro Ruprecht lembrar de quem ele é
e pro Feldon não desistir do Ruprecht. E o Feldon também foi absorvido. E o Ruprecht, num lapso, ele consegue recuperar a consciência do próprio corpo. E ele pede para os irmãos e o Ajahn se unirem num único ser, para que assim eles possam enfrentar os deuses assim de frente. Tá eles, o Feldon, o Ruprecht, o Rostam, o Rufus e o Ajahn. Os 5 vão pro paraíso enfrentar os deuses para impedir que eles continuem esse escarcel. Aqui, ó, só para assim entenderem, tá? Eles viram isso aqui. E o que acontece? Assim, ocorre uma explosão com várias penas, pedaços de... chuva de pedaços de corpo. Assim, eles se sacrificaram para salvar o mundo, que nem o Ruprecht fez. A Alma, vendo que ficou sozinha, que não era a hora dela morrer, assim, é muito triste pensar o que aconteceu, né? Porque eles... Aí o que acontece? Ela reencontra o Alphonse e ela pega as armas do Rough Gunner e leva com ela para devolver ao túmulo dele. E assim termina de forma melancólica a história do mundo de Gunner depois de 15 anos. E na graphic novel a gente vê mais detalhes, tipo, mostrando que a Zargira estava lá, encontrou com ela, e mostrou também que o Ajahn e o Rough Gunner viram ela depositando as armas de volta pro túmulo dele, e ela mostrando, contando na Floresta Alta, anos depois, tudo o que ocorreu lá, que mostra, aqui tá falando que tudo o que aconteceu foi ela que contou a história dela. Toda a história de Gunner, toda a história dos Nerdcast RPG Gunner é contada por ela, pros outros. Tipo, ela mostrando que mesmo eles, assim, estejam mortos, não estejam mais vivos, eles estão felizes juntos, como se eles nunca tivessem desistido e partido. E assim termina. Dessa forma, melancólica, mas porém satisfatória, pelo menos pra mim, a história do Nerdcast RPG Gunner. Minha opinião. Cara, assim, tem gente que não gostou, que eu entendo o pessoal não ter gostado, mas eu amei o episódio 7, amei o que eles fizeram, eu gostei que eles melhoraram mais ainda na graphic novel. Graphic novel é o romance gráfico, tá? Gostei muito mesmo. Assim, eu achei um final coerente com o que estavam narrando nesses 4 anos que foi essa nova fase. E posso dizer, estou muito satisfeito. Foi algo nível o que aconteceu no Senhor dos Anéis. Pelo menos pra mim, tá? Minha interpretação. Lembrando que tudo que eu falei aqui é minha opinião sobre os episódios, tá? Beleza? Então, gente, o final, a parte 2, eu dou um 9.6. Disparado. Eu acho que, pra mim, foi o melhor episódio, tá? Pra mim. O episódio 7 foi o melhor episódio. Não tem o que fazer. Eu gostei desse clímax que eles colocaram, de preparação, tudo. E mostraram, assim, não tem uma resposta, mas provavelmente, depois que aconteceu, os deuses vão deixar o mundo de Gunner em paz. Então, tipo assim,
esse foi o fim, eu acho que esse foi mesmo o fim de Gunner, que eles não vão continuar mesmo, porque os personagens todos morreram, com exceção da Alma. Então, assim, não sabe, claro que teve assim, coisas que ficaram sem resolver, tipo, o que tinha na caixinha que o Neil Peart deu pra Alma, por exemplo, acho que vão ficar sem resolver. Tipo, foi tudo o contrário do que eu pensava que ia ser o final. Mas assim, eu estou satisfeito com o que foi feito. Estou satisfeito. E colocando um paralelo, foi tipo a mesma estrutura do Nerdcast RPG Gunner dessa nova fase, é a mesma do Nerdcast RPG Cthulhu, que eu vou abordar assim mais pra frente, tá? Eu vou abordar, acho que eu vou trazer ele em maio, em abril talvez, tá? Mês que vem eu vou trazer toda a história do Nerdcast RPG Cyberpunk, contando melhor o que aconteceu, tudo minha opinião, tá? E depois, em abril, eu vou trazer do Nerdcast RPG Cthulhu. Então é isso, gente. O vídeo ficou com mais de 1h20. Então, assim, eu vou parar por aqui. Eu quero pedir que muito obrigado para quem viu o vídeo até aqui, aguentou eu falando. Eu quero pedir para se inscrever no canal, ativa o sininho, compartilhe, comente e eu já falei se inscreva no canal, né? Então tá, gente. É isso. Um abraço e até a próxima.